Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar de tênis, vamos falar sobre o segundo dia do ATP 500 de Basel e do ATP 500 de Viena. Hoje foi dia de vitória de João Fonseca, surpreendendo o atual campeão de Basel, Giovanni Pichit-Perricard, que vinha de uma grande semana em Bruxelas, chegando nas semifinais, vencendo jogadores como o Lorenzo Musetti, mas hoje o brasileiro teve, para mim, a melhor atuação dele desde a vitória contra o Humbert lá em Miami, né? E assim, a gente vai comentar sobre esses resultados, primeiro em base, depois a gente vai para Viena e a gente já pede, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né, de uma vez, sem enrolação, né? E deixa o hype se puder, porque ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Primeiro, o Opelka venceu o Sebastian Baez por 2-0, né? 6-3, 6-4, não foi uma vitória muito complicada, mas esses dados aqui são uma maravilha, né? Em 2 sets, 6-3, 6-4, o Opelka fez 19 aces, né? E assim, ele ganhou, deixa eu ver aqui, 42 pontos no saque, 19 foram aces, quase metade, né? Então assim, imagina você sacar metade dos pontos serem aces, é quase o que o Opelka fez com o Baez. E assim, né, o Baez não conseguiu gerar um breakpoint sequer contra o Opelka gerou 7, né? O Baez não é um cara de quadras duras, isso está mais do que provado, e esse tipo de jogo só contribui para mostrar que ele é um cara muito mais modelado para o saibro sul-americano, né? Porque tem que ter calor também, porque assim, o Baez num clima mais fresco, como acontece lá na Europa, também tem dificuldades de render. O Davi Goffin enfrentou o Marin Cilic, quase gravei um vídeo sobre esse jogo da velha guarda, até me arrependo de não ter gravado, mas assim, boa vitória do Marin Cilic, foi um jogo de altíssima qualidade, mas tem umas coisas no jogo que ficam assim, você tem que procurar explicações. Quem teve mais aces, o Cilic ou o Goffin? O Goffin. O Goffin teve 15 aces, 15 contra 10, né? 84% dos pontos ganhos com o primeiro saque para o Goffin, 41 de 49. O Cilic também teve 84, 37 de 44, mas a diferença era no segundo saque, né? O Cilic ainda tem um super segundo saque, né? 71%, 20 de 28. Eu tenho que ser honesto aqui, uma coisa que eu vi uma vez, o Family Guy, né? Uma Família na Pesada, tem um episódio assim, que tem umas horas que os personagens entram em umas coisas muito curiosas, né? É um desenho muito viajado e muito polêmico também. Aí tem um episódio que o Quagmire é um tenista, né? Aí ele fala que ele era muito odiado por causa do ritual dele de quicar a bola 40 vezes antes de todo saque. E mostra lá ele quicando a bola 40 vezes, aí ele faz um let, aí tem que quicar 40 vezes de novo, né? E assim, o Cilic é esse cara, né? Como ele quica essa bola, né? Aí eu fico contando, tem horas que ele passa de 25 kicks. Aí, e assim, é bizarro, né? O Cilic vai lá, quica. Aí ele olha, quica mais uma vez, igualzinho o Quagmire, né? Aí na hora que ele vai decidir sacar, ele quica 2 vezes. E quando ele tá tenso, ele quica 3, né? Talvez isso é o gatilho pra todo tenista pra você. É o momento que ele tá com dúvida, né? Cara, inacreditável, né? Tipo, o Cilic, né? Adoro o Cilic como tenista, um jogadoraço. Eu torci bastante para ele ali em vários momentos da carreira. Eu fiquei muito feliz quando ele ganhou o US Open. Mas que é um saco a rotina dele de saque, né? Porque demora pra caramba, né? Então, assim, vitória do Cilic e, assim, o Goffin no segundo saque ele só ganhou 48% dos pontos e foi um jogo de um breakpoint, né? Não foram de muitas oportunidades e o breakpoint foi justamente ali no finalzinho do segundo set. No tie-break, o Cilic levando a melhor 11-9, tie-break apertado. Ótimo jogo de tênis, vitória do campeão do US Open de 2024, de 2014, quer dizer, 2024 campeão do US Open foi o Sinner. Valentin Royer venceu o Rafael Colignon por 2-0, 6-4, 7-6, né? O Colignon vinha de uma grande campanha lá em Bruxelas, que acabou nas semifinais contra o Félix Auger-Aliassime. Agora, né, fazer o quê, né? Tipo, veio de uma semana muito dura fisicamente, claramente chegou aí nesse torneio sem todas as forças necessárias e o Valentin Royer se aproveitou muito bem disso. O João Fonseca venceu o Giovanni Pichit-Perricard e, de novo, ressaltando aqui a grande performance dele em relação ao primeiro saque do Perricard, 66% dos pontos com o primeiro saque do Perricard, 35 de 53. Parece que não é tão baixo, mas ainda mais considerando o oponente. E olha que o Perricard colocou 80% de primeiro saque em quadra, ou seja, 80% do saque ideal que ele quer, ele colocou em quadra.
E mesmo assim o João estava pronto, uma atuação magnífica do João. Essa é a palavra que eu uso para a atuação do João Fonseca nessa partida. Magnífica, muito boa atuação, muito madura, escolhendo os momentos certos também para forçar o jogo, sendo paciente. É uma coisa que faltou o João em vários momentos, né? A paciência, a estratégia, e ver ele tendo isso nesse jogo mostra que ele pode ser um tenista mais consistente também na temporada e ir mais longe em algumas campanhas, né? Então, vamos ver, né? Eu tô feliz pelo desempenho e confiante para ver o que ele vai fazer amanhã contra o Jakub Menzik, né? Denis Shapovalov, olha, eu já falei aqui, o Denis Shapovalov ele é uma coisa difícil de descrever. Sabe o que ele é? Ele é aquele personagem talentoso de filme, né, de genérico de esporte, que não tem o arco de vitória, porque assim, ele continua tendo os problemas a carreira toda, e hoje olha o jogo dele contra o Giron. 7-6 no primeiro set pro Giron. Aí o segundo set do Shapovalov, 6-0, né? Esse é o momento que ele faz uso da qualidade do tênis dele. Pra você ter ideia, no segundo set, ele ganhou 24 pontos, ou seja, o mínimo de pontos necessário para ganhar um set. Sabe quantos pontos o Giron ganhou no segundo set? Eu já até tenho spoiler. 3. 3 pontos. Aí pensa, agora o jogo já era, né? Não, vai pro tie break, né? E é bizarro. O terceiro set, o Giron ganhou mais pontos que o Shapovalov. O Giron conseguiu ganhar aqui, deixa eu ver, né? Tipo, 43 contra 42 pontos, né? E aí no tie-break no final, 7-4 pro Shapovalov. E assim, né, ele acaba ali vencendo o jogo, 2 horas e 15. É muito bizarro, né? O que ele faz no segundo set, ele venceu o segundo set em 22 minutos. E depois tem um terceiro set indo pro tie-break. Então, é uma partida que define muito o Shapovalov, né? É um evento único ver esse cara jogando, né? Se o tênis dele não fosse tão bonito de se ver, eu acho que só seria frustrante mesmo, né? E aí a gente teve o Ben Shelton, esse salvou 2 match points. Ok que um match point, o Matkratz tem uma força, né? Aquele match point 6-4 ali, um voleio fácil para definir o jogo, não aproveitou. E aí aquele negócio, né? Dá uma chance extra pro Ben Shelton para ver o que acontece, né? O Shelton é perigosíssimo. Esse é o tipo de tenista que você não quer dar uma segunda chance, e ele não perdoou, né? Foi lá, virou o jogo e com 9-7 no tie-break do terceiro, o Shelton venceu 6-7, 6-3, 7-6. Jogo importante pro Shelton, vence um jogo difícil e parece pronto pro próximo desafio. E para mim, o resultado do dia, né? Pelo que é Stanislas Wawrinka, vitória contra o Milomir Kecmanovic, 6-1, 7-6. Lindo ver o Wawrinka ganhando um primeiro set de almanaque do suíço, fazendo 6-1. E no segundo set mais difícil, Kecmanovic pressionando mais. Chegou a ter uma quebra-frente, o Wawrinka devolveu e fez um tie-break maravilhoso, 7-3. E a vibração do Wawrinka, né? É um cara que não quer aposentar, quer continuar jogando. Ele mesmo disse que ama muito tênis e parece não saber o momento de dizer adeus, mas é legal ver ele ainda conseguindo jogar essas partidas em alto nível ainda, tipo, mesmo que sejam esporádicas nesse ano, elas foram mais comuns lá em 2023. Lá ele jogou bem mesmo, né? Tipo, e teve uns momentos muito legais em 2023, né? Mas é lindo ver o Wawrinka, tipo, é um cara que realmente tem um respeito enorme pelo esporte e é um cara que dá tudo de si, mesmo essa idade, ainda tenta e tem horas que ele consegue resultados como esse. Grande vitória do 3 vezes campeão de Grand Slam. E amanhã o que temos para Basel? Às 7 horas da manhã, Botek van de Zandschulp e Gilles Heretka. Olha às 8h10, olha esse jogo, o jogo do talento e do QI de temperatura ambiente. Sebastian Korda e Hugo Humbert. Jogaço, eu recomendo assistir. Casper Ruud contra Quentin Halys, Felix Auger-Aliassime contra o Gabriel Diallo, jogo muito bom também. Jenson Brooksby contra o Alejandro Davidovich Fokina. Taylor Fritz contra o campeão do Masters 1000 de Xangai, Valentin Vacherot. Vacherot agora vai para todos os torneios ATP. Vocês vão ver o Vacherot um ano inteiro agora jogando em torneios ATP. Vamos ver se ele mantém a magia de Xangai, né? O cara era 200 e cacetada do mundo, ganhou um Masters 1000, só isso, só isso. E ganhando de gente grande no caminho, né? Ganhou do Djokovic no meio do caminho. Então, o Valentin Vacherot agora, ele tem ranking para entrar no torneio, foi convidado, né? Que ele não tinha ranking na hora que saiu a lista de entrada, inscrição, mas o torneio fez questão de convidar, então é muito legal ver o Vacherot jogando, e certamente deve jogar Paris, devem dar um convite para ele. Eu acho que seria até justo dar, né? Pelo que ele fez lá em Xangai, merece o Valentin Vacherot, mas vai estrear contra uma pedreira, né? Não tem nada de, assim, errado se ele perder pro Fritz, né, gente? O Fritz é número 4 do mundo, né? E a gente vai ter lá Jakub Menzik e João Fonseca. Esse é um jogo que vai acontecer na sequência de Taylor Fritz e Valentin Vacherot. Então, vamos ver o que acontece nessa partida. E
a gente tem também o ATP 500 de Viena. Hoje a gente teve o Misolic ganhando do Hugo Carabelli, 7-5, 7-6. Misolic que veio convidado austríaco no torneio austríaco e foi lá conseguiu uma bela vitória contra o Hugo Carabelli, que faz uma boa temporada, 50 do mundo, deve ter ido muito bem nos Challengers, porque em ATP eu lembro pouco do Carabelli, né, apesar de citar o nome dele algumas vezes aqui. E assim, boa vitória para o austríaco, que aproveita sua chance e o convite, né. Cameron Norrie impõe a 5ª derrota seguida de Andrei Rublev. A fase não é boa, né? É realmente difícil para o Andrei Rublev a situação atual do tênis dele. 2-6, 7-6, né, 2-6, né, olhando a perspectiva do Rublev. Então, no final, 6-2, 6-7, 6-2 pro Cameron Norrie. Uma boa partida para ele. O Rublev, assim, esse mal vê a hora da temporada acabar. E, assim, pode até jogar bem em Paris, chegar mais inteiro fisicamente, mas o nível de tênis do Rublev não é nada animador, né? E eu já falei que ele não é mais promessa, ele já tem 28 anos, né? O Thomas Martin Etcheverry venceu o Budkov Kjaer por 2-0, 6-3, 6-3, crescendo nesse final de temporada o Etcheverry. O Francisco Cerúndolo venceu o Alex Mikkelsen por 6-3, 6-1. Isso porque o Mikkelsen é um especialista em quadras duras, né? Tipo, ainda mais as indoors, né? Mas foi atropelado, amassado pelo Cerúndolo, né? E pra mim, assim, o Mikkelsen é um cara muito pouco versátil, né? Se você acha o caminho de incomodar dentro do jogo dele, basicamente você achou meio que o caminho pra vitória. Lorenzo Musetti venceu o Medjedovic por 2-0, 6-4, 6-3. E esse é um jogo contra o Tsitsipas pro Musetti, só que o grego desistiu, tá acusando também um problema nas costas. Então, assim, acabou facilitando o trabalho do Musetti, né? Que veio muito pressionado pro jogo e sabe que todo mundo que tá perseguindo ele na corrida para Turim tá ganhando, né? Na semana passada, ele caiu nas quartas em Bruxelas e os 3 rivais mais próximos na corrida para Turim venceram o título, né? Nos 3 títulos, né? Medvedev, Ruud e Aliassime, né? E a pressão ainda continua e vale lembrar, nas quartas de final desse torneio, ele pode literalmente enfrentar Daniil Medvedev, né? Então, vamos ver o que acontece. Medvedev também tem que fazer a parte dele. E a gente teve o Alexander Zverev hoje, olha, quase que eu gravei um vídeo aqui, né? Quase que eu gravo uma possível derrota do Alexander Zverev, porque, assim, ele faz um primeiro set ok, né? 6-4, mas o segundo set do cidadão chegou a estar perdendo por 5-0, perdeu para ser o 6-1, né? Mas, cara, esse segundo set do Zverev foi um negócio surreal, né? Foi horrível. E, assim, o fato dele ter passado 2 horas e 20, um tie-break de terceiro set, para vencer 7-5 no tie-break, o Jacob Furling, eu acho que isso daí pro Boris Becker é meio que... Imagina se ele é eliminado depois do que ele fala do Boris Becker, né? Que quer usar a imagem dele para chamar atenção. Imagina, o Boris Becker, um dos maiores tenistas de todos os tempos, querer usar a imagem do Zverev pra chamar atenção, né? Tipo, assim, o Zverev tá com outro time em dia ainda, né? Mas ele fala, eu tô ansioso porque esses torneios eu historicamente jogo bem. O cara tava 2 pontos ali de ser eliminado, né? Assim, 2 pontos não, exagero, né? Mas, pô, chegar no tie-break do terceiro set contra o Furling, né? Que, com todo respeito, 81 do mundo, não é o tenista que era pra ser, meu Deus, vou enfrentar o Furling, né? Ninguém fala isso, né? Então, assim, não é um bom ano do Zverev, mas a postura pra mim é o pior, né? Tipo, assim, um ano ruim pode acontecer com qualquer tenista, mas o ano ruim, quando o atleta também não colabora, ainda fica falando um monte de abobrinha, é ainda pior, né? E assim, o que temos para amanhã nesse torneio de Viena, né? Vamos ter Thomas Mahat e Flávio Cobolli. A gente vai ter Matteo Berrettini e Alexei Popyrin. Meu pessoal tá doido para comentar sobre esse jogo. Tomara que a gente tenha um bom resultado aqui para vocês sabem quem. O Dzumhur vai enfrentar o Floretan Moutet, né? Olha só, jogo interessante esse Dzumhur e Moutet. Daniil Medvedev vai enfrentar Nuno Borges, né? O Borges também não teve sorte no sorteio, né? Talon Griekspoor enfrenta o Brandon Nakashima. Yannick Sinner vai jogar amanhã, enfrenta Daniel Altmaier. E Alex de Minaur enfrenta o Misolic, né? Encerrando a programação da quadra central de Viena. Então, a ver o que vai acontecer. Então, assim, a quadra central de Viena tem jogos maravilhosos, né? Popyrin, Berrettini, Medvedev, Borges, Yannick Sinner, Altmaier, Alex de Minaur e Misolic. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.